dia, galerinha do Carlindo Alves. Está começando mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou o professor Josélio Moura e nós iremos continuar o capítulo Expressões e Cálculos Algébricos, tá? Mas precisamente a gente vai trabalhar com monômio. O que é o monômio, tá? Ou termo algébrico. Monômio ou termo algébrico. Denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por um número, tá? Ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja no denominador de uma fração, nem dentro de um radical, tá ok? Bom, são exemplos. 3x, tá? 3x. 3 é um número multiplicado pela variável x. É um monômio. 7y, tá? É a multiplicação de um número e de uma variável. X elevado ao quadrado, tá? Também é um monômio. E aqui eu tenho ABC, tá? Que é a multiplicação de variáveis. Também é um monômio. E aqui eu tenho a fração 4/3 de x. Também é um monômio, tá? Não seria um monômio se a variável tivesse aqui no denominador, tá? Mas no caso, ela está aqui no numerador. E aí essa fração também é um monômio. Bom, a gente não deve esquecer que todo número real, tá? Também é considerado um monômio, tá? Seja ele o número 2, número 10, tá? Qualquer número real também é considerado monômio. Bom, geralmente, um monômio ele é formado por duas partes, tá? Duas partes. Um número, que é chamado de coeficiente, tá? Coeficiente do monômio, e uma variável ou multiplicação de variáveis, tá? A gente deve considerar também os expoentes, tá? E aí essa parte a gente vai chamar de parte literal, tá? Então, os monômios são constituídos de duas partes, o coeficiente e a parte literal. Bom, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Aqui eu tenho o monômio 3x, tá? Então, como a gente falou agora há pouco, ele é constituído de duas partes, tá? O número, que é chamado de coeficiente, e as variáveis, que é a parte literal. Nesse monômio aqui, olha, 3x, o coeficiente é o 3 e a parte literal é o x, tá? Nesse monômio, tá? Menos 10a elevado ao cubo vezes b, tá? O coeficiente é o menos 10 e a parte literal é a elevado ao cubo b, tá? Vezes b. Aqui nesse monômio, tá? Menos 18, o que a gente tem? Que o coeficiente é o menos 18 e a parte literal, tá? Não tem, tá? Não tem parte literal. Então, nesse caso aqui, só tem que o coeficiente é o menos 18. A gente tem algumas observações. A primeira delas é essa, tá? Como o número 1 ele é o elemento neutro da multiplicação, ou seja, qualquer número que eu multiplicar por 1, o resultado é o número que foi multiplicado por 1, tá? Então, a gente tem o seguinte, que quando eu tiver um monômio, tá? Representado apenas por uma variável, tá? O coeficiente dele é 1, tá? Porque fica subtendido. Bom, nesse outro caso aqui, olha, eu tenho 1a elevado à quarta x elevado ao cubo, tá? Então, não há necessidade de colocar aqui, olha, o número 1, tá? Porque qualquer número multiplicado por 1 é igual ao próprio número. Tá? Então, quando aparecer o monômio dessa forma aqui, olha, a gente vai entender que o coeficiente é 1, tá? É 1. Então, o coeficiente desses números é 1.
Nesse outro caso aqui, olha, eu tenho menos 1x, tá? Como o 1 fica subtendido, então, menos x. Se desse caso aqui eu procurasse, pessoal, quem é o coeficiente desse monômio? A gente vai responder o quê? Menos 1. Quem é a parte literal? É o x, tá? Nesse outro caso aqui também, ó, menos 1 a elevado à quarta, x elevado ao cubo, tá? Então, quem é o coeficiente? Menos 1, tá? Só que ele não aparece, tá? Ele fica subtendido. Então, o coeficiente desses números é o menos 1. Bom, quando o coeficiente de um monômio é o zero, o monômio representa sempre o número real, zero, e é chamado monômio nulo. A gente tem alguns exemplos aqui. Olha, 0 vezes x. Então, quando qualquer número multiplicado por zero, a gente sabe que o resultado também vai ser zero. Então, nesses casos aqui, olha, o monômio ele é nulo, tá? Então, olha, 0 vezes 4 elevado à quarta, x elevado ao cubo é igual a zero, tá? Porque todo número multiplicado por zero é zero. Quando eu substituir uma variável pelo valor numérico, tá? Que fizer a multiplicação, o resultado é zero. Por isso, o monômio é nulo. 0 vezes mn elevado ao quadrado também é um monômio nulo, tá? Bom, pessoal, para terminar aqui, a gente vai ficar com esse pequeno lembrete, tá? Aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Então, pessoal, é isso. E vamos para a nossa atividade. Bons estudos!